Grande Santa Gloriosa de Cássia, recebei nosso preito de amor, homenagem piedosa e devota a quem soube entre espinhos ser flor. Isso é todo ano eu faço isso. Vou lá no meu baúzinho, tiro meu traje de Santa Rita, aí vou olhar se precisa de algum reparo, né? Para ele ficar todo arrumadinho. Passo o ferro nele, deixo ele ali, porque eu quero ir bem bonita. Eu quero igual assim a Santa Rita, sabe? Pego o meu tecinho que foi da minha mãe e levo toda arrumadinha. Ainda boto até perfume de rosa também, porque ela gosta muito da gente, ver a gente perfumada. Aí eu vou lá, chego lá, quando eu olho para minha santinha, eu acho que ela está me olhando, sabe? Ela vai me acolher. Eu adoro minhas roseirinhas. Sempre que eu vejo uma rosa, eu me lembro de Santa Rita. Santa Rita, quando estava no seu leito de morte, ela pediu que trouxesse uma rosa. Aí disseram, como uma rosa no inverno rigoroso desse? Mas ela insistiu. E lá foi uma criatura apanhar a rosa. Quando chegou lá, lá estava uma rosa, no meio daquele gelo todo. Isso foi um milagre. Foi a prova do amor de Deus, com certeza. Perfume de Deus exala para sempre. Exala o perfume de Deus, para sempre o perfume de Deus. O sorriso de Deus, o abraço de Deus. Feliz quem exala o perfume de Deus. Irmãos, exalam o perfume de Deus, o santo nome de Deus. Exala a paz de Deus, felicidade de Deus. Exala o amor de Deus.
o sagrado nome de Deus. Santa sois das causas impossíveis, Rita sois a minha redenção, ao divino tua intercessão. Todo santo, ele tem por base a sua festa, ou nascimento ou morte. Santa Rita não obedeceu a nenhum desses critérios. A festa dela é 22 de maio. E aqui em Redenção, ela é feita em setembro. Essa festa é móvel e é de acordo com o calendário lunar. Na época da lua cheia, aí os padres, geralmente, porque aqui não tinha energia, aí eles faziam de acordo com a lua, que era justamente para os devotos, quando voltarem para suas casas, no seu sítio, que eram a pé, aí voltar no claro da lua. O novenário, ele inicia na quinta-feira, porque quinta-feira é o dia de Santa Rita. Santa Rita nasceu na quinta-feira e morreu na quinta-feira. Nasceu antes, mas só foi batizada no dia 22. Então, para Cristo, ela nasceu no dia 22 de maio e morreu no dia 22 de maio. Então, caríssimos irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e nessa alegria eu acolho a todos e desejo que a graça desse Deus que é Pai vai estar sempre conosco nessa caminhada, não só nesse período da festa, mas em toda a nossa caminhada cristã. Por isso, com muita alegria, vamos iniciar essa celebração eucarística, a Eucaristia que é fonte de toda a vida cristã, cantando, invocando a Santíssima Trindade. Nós chegamos, já encontramos a caminhada do povo, a tradição. E a nossa obrigação de padre é dar continuidade, né? Inovando, fazendo que a coisa caminhe. Tem paróquias que têm duas festas, como é o caso de Redenção, né? Tem a padroeira e a copadroeira.
E em todas essas paróquias que têm duas festas, por incrível que pareça, a copadroeira sempre domina, né? Aglomeração de pessoas, né? A devoção, sempre o povo tem mais esse carisma, esse carinho pela copadroeira. É uma coisa que faz parte da tradição da vida deles. A devoção do povo com Santa Rita é muito grande, né? É muito grande. Então a gente tem que fazer acontecer, né, que aquela expectativa do povo, de uma festa de paz, né, de uma mensagem de esperança, etc., isso aconteça. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O grande mistério de Santa Rita, ela mergulhou, ela identificou com Jesus crucificado. A imagem de Cristo crucificado na mão dela está ali. Ela colocou toda aquela vida de sofrimento olhando para o sofrimento de Cristo. Eu acredito que isso foi que encorajou, né, deu vida, deu força a essa mulher de ser essa pessoa que deixou esse exemplo de esperança, de confiança para a humanidade, né? Meu nome é Rita, Rita de Cássia. Foi até uma promessa que minha mãe fez. E até hoje eu pago essa promessa. É uma doutora que eu nunca precisei para médico e sempre eu me recorro a ela. E ela, todos os meus pedidos até hoje, ela tem me atendido. Meu pai muito devoto e a minha mãe ia sempre lá para a capela, levava a gente, era muita areia, a gente quase nem saía do canto. Para mim é tudo de bom, muito. Minha proteção, é o meu socorro, nunca me faltou em hora nenhuma. Tinha aqui o padre Everaldo, começou a celebrar a missa lá em Santa Rita. Aí eu comecei a ir à missa de Santa Rita e fui me pegando com Santa Rita e vendo que a vida que o padre Everaldo contava de Santa Rita era muito parecida com a minha. Aí então, pronto, tudo meu era com Santa Rita. Quando foi um dia, aí ele fez um empréstimo muito grande no banco para comprar algodão. Aí tudo bem, ele comprou, foi comprando algodão, aí viu o algodão muito feio. Aí levou, chegou lá, a seracota, voltou o algodão, disse que não queria, porque não podia, porque estava muito feio. A minha filha ligou, morava no Pará, ligou para mim que estava operada, passando mal, e queria me ver. Eu fiquei muito aflita, porque eu não tinha com que ir e nem sabia ir por onde era que eu podia começar esta grande viagem. De primeiro, a minha mãe fazia as promessas para Santa Rita, para mim, porque eu era doente. Bem melhor, só vivia doente. Eu peguei tipo uma depressão. Eu achava que eu ia ficar doida. Eu achava que ia ficar doida, eu ia para médico, eu ia para tudo. E nada. O doutor Gilberto vivia aperreado comigo, porque ele mandava eu ir para Fortaleza, a mãe dele ia comigo, e eu achava que estava todo mundo mentindo, que eu ia ficar doida e ninguém queria me dizer. Quando foi um dia, ele, nas orações dele, aí quando de manhã acordou, ele disse: Bill, veio uma mulher, que é a minha mãe, veio uma mulher e disse: olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. E me lembrei que eu vou lá no doutor, em Fortaleza, meu amigo. E quando chegou lá, entregou o algodão e disse que estava passando por essa situação e o preço que eles tinham dado era um preço muito baixo e não ia dar para ele cobrir o que ele estava devendo. Quando o ônibus parou, meu genro estava me esperando. Foi uma grande alegria até para o povo que viajava comigo. E aí cheguei na casa da minha filha, ela estava muito doente mesmo. Eu fui me confessar com o padre disse que eu não tinha nada não, que eu fosse procurar um psiquiatra. Aí eu me apunhei, não vou mentir não, eu me apunhei com esse padre.
Aí eu cheguei, eu disse, eu não vou mais atrás de ninguém. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E nessa medida, organizemos a procissão e vamos nos dirigir para a matriz e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. E muito obrigado. Depois da missa, vem todo mundo em procissão, deixa a santa na igreja matriz, onde ela permanece por 9 noites. Aqui chegando, no patamar da igreja, é içado a bandeira e depois, cantado o hino de Santa Rita, é que ela entra na igreja e fica durante essas 9 noites. Me lembrei logo de Santa Rita e pergunto ao meu genro, qual é o lado que fica a redenção? Ele me aponta. E eu saí no quintal, naquele mundo de meu Deus, e olhei para o rumo de redenção e valei-me. Valei-me, minha Santa Rita. Não deixe minha filha morrer aqui não, porque aqui eu não tenho nem a quem pedir esmola. Eu cheguei na igreja e eu pedi muito a Deus, pedi muito a Santa Rita que eu fizesse as coisas, se o Vinicinho estava bebendo, se o Vinicinho estava coisa, se o meu pai tinha ido embora, os meus filhos, eu queria ficar viva, eu queria criar meus filhos. Aí a minha mãe fazia as promessas para Santa Rita e eu ficava boa. E lá ia eu todo ano, com o traje da minha santinha, com os pés descalços, pagar a promessa. E ele pagou o dobro. E o meu pai pagou todas as contas dele. Aí ele indo para o trabalho dele, na agricultura, aí passou e fez a capelinha da Mãe Esforosa e disse, ó, lá está a mulher que eu vi, que veio me dar a resposta. Foi essa daqui, aí pronto. Aí começou, e a gente tudo pequeno, indo para lá. E foi aonde eu me apeguei mesmo, a gente acendia a vela, não tinha energia naquele tempo. Com 3 dias que eu fui sentir noção das coisas, eu não tomava mais remédio, não tomava nada, voltei a dormir, coisa. Aí foi daí que eu peguei com Santa Rita. Eu me agarrei com Santa Rita e vi que é Deus e Santa Rita. Que a Santa Rita intercedia por mim, a Deus. E eu pedi muito a Deus, que ele não deixasse eu morrer, criar meus filhos. Meus filhos eram pequenos. E pronto, de lá pra cá, tudo meio com Santa Rita. Aí eu convidei o genro, vamos começar a novena. Comecei na novena, era 10 horas da noite. E assim foi 9 dias de novena. E depois eu resolvi trazer ela aqui para a Redenção. E daqui ela ficou boa e voltou para o Pará e ainda hoje mora lá. Qual é a única esperança das pessoas simples, pobres? É Deus. É neles que eles depositam toda a confiança. É nos santos. É quem curam. Todos os momentos, meu Deus, socorrei meu filho, meu Deus, socorrei, é minha Nossa Senhora, minha Santa Rita, meu São Sebastião, a religiosidade do nosso povo.
La vera devozione è imitare il santo nel suo messaggio e quello di Santa Rita è il centro della spiritualità cristiana, è l'amore. E Santa Rita è proprio la santa della pace, del perdono, della speranza. E oggi chiede a noi di essere nel mondo gli operatori di pace. Il santo è solo uno strumento nelle mani di Dio che ci indica la strada per andare al Signore, per amarlo, per rispondere alle esigenze del Vangelo. Qui Santa Rita è vissuta 40 anni dopo essere stata sposa, madre e vedova. Qui Santa Rita, in questo luogo, in questo monastero, si è santificata attraverso la preghiera, l'obbedienza. Vediamo la vite, il frutto della sua obbedienza. Nasce a Roccaporena 1381 e muore qui nel monastero che vediamo, no? Santa Maria Maddalena, 1457, 75 anni di vita. Conosciamo i genitori di Rita, Antonio Lotti e Amata Ferri, il giudice della pace, in un ambiente difficile dove regnava l'odio, sopraffazione, vendetta. Vuole farsi suora. I genitori non desiderano, la invitano a sposarsi e lei si fidanza con un giovane, Paolo di Ferdinando Mancini, perché Paolo era un gendarme qui del comune di Cascia, tornava a casa la sera sempre con qualche problemino e Rita lo prega di distaccarsi da certe compagnie. Lui ama la sua famiglia, ama Rita, ama i bambini, si distacca da certe compagnie. Distaccandosi, cosa succede? Gli amici diventano nemici. Una sera, tornando a casa, alle porte di Roccaporena viene presto assassinato in un agguato notturno. Rita viene chiamata, corre, vede il suo sposo morente. La prima cosa che fa, Rita perdona gli assassini del marito. Anche Paolo perdona gli assassini. E Paolo morendo rivela a Rita i nomi degli assassini, li ha riconosciuti. Nome che Rita non rivelerà mai a nessuno, per non causare la catena della vendetta. E nasconde la tragedia ai bambini. Ai bambini dirà: papà, Paolo è morto di peste. I bambini credono a mamma Rita piccoli com'erano, però crescendo, istigati dai parenti, vogliono la vendetta, ma i bambini non si convincono a pregare. E allora Rita fa una preghiera molto coraggiosa. Signore, non permettere che i miei bimbi si macchino di vendetta, prendili con te nel paradiso. E i bambini muoiono, e Rita rimane sola. Ritorna nel suo cuore un desiderio, quale quello di entrare in monastero. Chiede di farsi suora. Le suore non la desiderano. Perché la famiglia del marito voleva vendicare il sangue del loro congiunto e le monache avevano paura, facendo entrare Rita, di venire coinvolte in situazioni poco gradevoli. Allora le suore le dicono: se vuoi farti suora devi mettere pace. E Rita riesce a mettere pace tra le famiglie che si odiavano nel monastero. Il vero miracolo è questo, non tanto perché Santa Rita è entrata a porte chiuse, perché lei è riuscita a promuovere la pace, a costruire la pace in tutte le famiglie offese da questo delitto. Ma la vita di Rita nel monastero diventa difficilissima. Il primo anno del monastero, l'anno di noviziato, diciamo noi religiosi, la badessa, per metterla alla prova, le dice di piantare un bastone secco, senza radici. E tutti i giorni Santa Rita attingeva da questo pozzo l'acqua per innaffiarlo. Quel bastone un giorno fiorì. Divenne una vite che dopo più di 5 secoli ancora vive. Rita ha obbedito, ha seguitato a vivere nel monastero, come la badessa la mandava via. L'obbedienza porta sempre frutto.
La vita di Rita è legata particolarmente al momento in cui riceve la spina sulla fronte. Innamorata di Gesù crocifisso, chiese a Gesù di renderla partecipe ancora più profondamente della sua passione, e lui le donò una spina della sua corona, una stimmata che lei portò per 15 anni fino alla morte. Siamo nel 1442. Le suore vanno a Roma al Giubileo, vuole andare anche sua Rita, la badessa dice di no, pericoloso per lei. Lei va a Roma con la fronte pulita, senza la ferita, perché ha pregato il Signore, ha usato delle medicine per mettere sulla fronte. Va a Roma, ritorna, alle porte di Cascia, la ferita ricompare di nuovo. La porterà per 15 anni questa ferita. L'anno della morte, 1457, gennaio-febbraio, con la neve e col ghiaccio. Siamo qui a dicembre, già fa freddo qui, molto freddo a dicembre. Bene, una parente ha saputo che si è aggravata, sta per morire, si parte da Roccoparena a piedi e la viene a trovare qui nel monastero. Entra nella sua cameretta, parla con lei, dialoga, sta salutandola, sua Rita le chiede un favore, di andare a Roccoparena a prendere 2 fichi ed una rosa. Pieno inverno, non ci sono i fichi e le rose, i frutti e i fiori. Questa parente va per farla contenta, incredibile a dirsi, trova veramente i 2 fichi e la rosa. Lei non credeva molto, però li trova. Qual è il significato dei fichi? L'umiltà di Rita. Rita pensava che tutta la sua vita fosse un albero secco, senza nessun frutto. Il Signore le dice: stai tranquilla Rita, nonostante il freddo, il gelido morale della tua vita, le sofferenze avute, la tua vita ha fruttificato, e come? Tanti bei doni, tante belle virtù. Santa Rita ha amato amici e nemici, marito, figli, ha amato tutti con il cuore di Dio. E oggi il suo messaggio per noi, per tutti i suoi devoti, per ciascuno di noi è questo: amate. Quindi ognuno la ritrova, la sposa in difficoltà, prega Santa Rita, la mamma che perde un figlio, prega Santa Rita per trovare la forza di andare avanti, di accettare il dolore, la vedova prega Santa Rita per accettare la sua nuova situazione di vita, la monaca pure. E quindi tutti la sentono amica. Redenção comemora o festejo de Santa Rita em setembro. E geralmente essas pessoas que comemoram no mês de maio em outros municípios vêm até Redenção para novamente comemorar os festejos de Santa Rita. Com isso, a cidade cresce e aumenta mais ainda o fluxo de romeiros e pessoas interessadas em participarem da festa de Santa Rita. É um acontecimento que une as pessoas como comunidade, né, porque vem gente até de fora, pessoas que às vezes iam morar em outros estados e no mês de setembro voltam para a Redenção para participar da festa. Quer dizer, é uma festa que religiosamente importante, mas transcende a religiosidade, transcende a questão da igreja. É uma festa também cultural. Mesmo uma semana antes, a população inteira já fica naquela expectativa, já vendo os carros chegando, sendo montado todo o parque. As crianças já ficam naquele frisson de curtir o parque de diversões. Ainda desmontado, chegava, né, nas carretas, a gente ficava lá perto durante todo o processo de montagem do parque, porque a expectativa de brincar depois, nas 9 noites, quer dizer, nem as 9 noites, a gente gostava logo do início, porque na última noite a gente sabia que ia passar muito pouco tempo, né? Porque as filas enormes, mas a gente ficava tão animado, tão empolgado, que a gente ficava observando a montagem do parque, né? Durante todo o processo. Se tem algo em Redenção que nos une como comunidade, muito mais do que como sociedade, é as festas de Santa Rita. É o único acontecimento da cidade que envolve as pessoas de uma maneira geral. Não é só problema de saúde, não.
a saúde piora, né? Mas a minha vida principalmente depois que eu me casei, sabe? Casei super apaixonada por um rapaz que todo mundo dizia, nossa, você vai fazer um excelente casamento. Porque um rapaz que é um bom filho, normalmente é um bom marido. Eu, crente que ia ser feliz no meu casamento, casei assim, pensando que estava casando com um príncipe encantado, um homem enviado de Deus. Sofria muito com meu marido, ele me traía, as pessoas vinham me falar que tinham visto ele com outra mulher pela rua. Com 8 dias de casada, ele me deixou sozinha em casa e passou a noite na farra. Quer dizer, eu, em lua de mel, né, e o marido sai, eu nunca tinha ficado só em casa, né, nunca tinha ficado sozinha numa casa, e meu marido sai e me deixa sozinha a noite toda. Eu passei a noite chorando. Eu achava que eu ia morrer, eu já tinha vontade de matar ele, de matar a amante dele, eu brigava, eu ameaçava que ia largar, mas não tinha jeito, parecia um nó. Quanto mais eu falava, quanto mais eu brigava, mais ele fazia. Eu comecei a me sentir ninguém. Eu comecei a achar que ele tinha razão, porque de tanto eu levar a culpa de tudo, porque eu era culpada de tudo, entendeu? Era assim como se fosse digamos assim, uma lavagem cerebral. Eu pedia muito a Santa Rita para mudar aquele homem. E ela, parecia que ela me dava assim uma esperança, sabe, que ela ia mudar. Por isso que eu aguentava aquele sofrimento com muita paciência. Mas quando foi um dia, ele me deu um tapa que eu caí assim por cima do móvel e eu vi meu filho gritar. Aí quando meu filho começou a gritar, aí eu disse, Santa Rita de Cássia, me ajude, pelo amor de Deus. Eu tenho que sair dessa vida. Comecei a me apegar a ela, né? Fiz orações e comecei a rezar, porque eu não ia mais à igreja, eu não tinha mais amigos. Eu me lembro que, quando eu era solteira, eu era uma pessoa muito alegre, eu gostava de cantar. Eu só tomava banho cantando, eu só fazia qualquer coisa em casa cantando, até para estudar, eu ligava o rádio bem baixinho, mas eu só sabia estudar se tivesse com o rádio ligado, né? E de repente eu me peguei uma pessoa triste. Estava tendo a primeira missa, então eu fui com muito fervor. Fui à missa e pedi a Santa Rita de Cássia que me desse um conforto, que eu tivesse pelo menos coragem de viver, porque eu já não tinha mais coragem de viver. Aí eu comecei a fazer minha novena, né, em casa mesmo. Eu rezava o terço e orava, pedia para ela me ajudar. E aí eu fui sentindo assim aquela paz que eu tinha perdido há muito tempo, né? Aí foi como eu comecei a perceber que ela estava operando um milagre em mim. O milagre de eu sair daquela vida, o milagre de eu ser eu mesma, né? E no dia que eu saí, que eu arrumei a minha mala para sair, eu tinha uma imagem dela no meu quarto e coloquei assim, bem próximo a mim. E saí na maior tranquilidade, saí da casa com meus 2 filhos. Graças a Deus. E a Santa Rita, que tocou o coração daquele homem. E ele começou a mudar. Mas já estava perto dele morrer. Mas mesmo assim, mesmo por pouco tempo, eu ainda provei da bondade dele. No último dia de novena, disseram para mim que eles tinham brigado lá pelas festas. Disseram que ela estava traindo ele. Então a gente foi para casa. Ele não saiu mais de casa de jeito nenhum. Passaram 3 noites. E ele veio com essa história de que estava cansado, que o cantinho dele era a nossa casa mesmo, que não estava com abuso da outra, que não queria mais saber dela porque ela só queria o dinheiro dele. E eu sabia de tudo.
Se não fosse assim a minha devoção, a fé que eu tinha em Santa Rita, eu não teria conseguido. Jamais, porque era a única criatura. Santa Rita para mim foi assim, a salvação, a luz no fim do túnel para mim, né? Porque eu não tinha mais, eu não tinha nem esperança, né? E quando você perde a esperança, você acho que já perdeu tudo. O sofrimento é tão grande, ninguém socorre, ninguém leva uma palavra de esperança, de conforto, né? Então as pessoas se vê ao ponto de pedir isso, né? De ficar livre. Fica tanto sofrimento que a pessoa quer se libertar de uma forma ou de outra, né? Então se vale de Santa Rita, né? Para que esse casamento desapareça, né? Um fica para um lado, um fica para o outro, né? E eu sempre digo, o casamento a gente tem que suportar a dor, coisa. Mas uma coisa é certa, o casamento é algo, né? É um sacramento que Deus criou desde a criação da humanidade para o amor, para a felicidade, não para o sofrimento. Eu vivi minha vida em função dele. Eu fiz a minha parte. Sempre tratei ele com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Mas ele estava sempre a reclamar. Dizia que eu não fazia as coisas do jeito que ele queria. Eu queria agradar, mas ele... deixa pra lá. Io ho avuto il contatto con Santa Rita personalmente proprio quando non potevo avere bambini per problemi medici. Finalmente a 49 anni sono riuscita a rimanere incinta. Era un parto gemellare, quindi 2 gemelle. Già si era presentato in maniera difficoltosa perché data la mia età e anche perché erano 2 gemelle. Le mie bambine dovevano nascere il 1° di luglio, ma verso il periodo della novena a Santa Rita io comincio a avere le doglie, praticamente comincio a avere le contrazioni. 7 mesi e mezzo di gravidanza. Il timore era tanto, la paura di perdere le bambine dopo tanto desiderio di poterle avere. Infatti sono nate, finite la novena, il 24 maggio, 2 giorni dopo che ho finito la novena a Santa Rita. Santa Rita è amata, è pregata. Perché? Perché è la santa quotidiana di tutte le famiglie. Una santa, una donna vissuta 500 anni fa, eppure oggi è amata in modo particolare. È successo che un giorno una bimba di una vicina cadde e ebbe una forte ferita, una grande ferita profonda sul braccio, mal curata al tempo perché non c'erano né antibiotici né medicine. Questo braccino andò in cancrena e il medico condotto del paese decise che l'unica strada per la guarigione era amputarlo. E quindi tutti si strinsero intorno a questa disgrazia a pregare la santa affinché questo non avvenne. Per 9 giorni iniziarono questa novena a Santa Rita, tutte le sere si riunivano a capezzale di questa piccola creatura e pregavano la santa. Al 9° giorno mia nonna sperimentò, dopo giorni di preghiera, una grazia grande. La mattina che doveva essere portata la bimba per amputare il braccino, scopersero il braccino e videro che il braccino era guarito. In qualsiasi difficoltà, in qualsiasi dolore della mia vita, anche adesso, pochi mesi che ho perso la mia mamma, lei è sempre lì presente a dirmi: guarda, ci sono io, non ti preoccupare di nulla, qualsiasi cosa ricorri a me, perché io sono la porta che ti porta a Gesù e Maria. Questo è la mia grande forza, la mia grande esperienza che posso donare a tutti.
Santa Rita è famosa proprio perché è una grande taumaturga, una santa che si prega principalmente per la liberazione del cuore, dell'anima e del corpo. I miracoli di Rita sono quelli spirituali, quelli del cuore, quelli dell'animo. Chi viene a casa viene a chiedere pace e serenità nella propria famiglia, perdono, no? Verso gli altri. Donò tutta se stessa per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, promuovendo la pace in tutti i modi. Che Santa Rita protegga i bambini, i giovani, le fidanzate, le spose, le madri, le vedove, le consacrate. Ecco, la vita di Rita ha vissuto in tutto questo arco, no? Bambina, fanciulla, fidanzata, sposa, madre, vedova, consacrata. Santa Rita protegga tutti quanti voi nella vostra città e sia presente nelle vostre famiglie in modo particolare, portando amore, serenità, pace e perdono tra di voi. Ecco, tanti auguri anche per la vostra città, Adensau, a tutti i devoti di questa vostra cittadina che ama molto Santa Rita. Chegando em casa, aí eu me senti totalmente em casa, porque eu conhecia Santa Rita, a história dela contada em livros, exatamente como eu vi o mosteiro. A casinha dela lá em Roca Porena, também outra dádiva, que hoje a casa dela é uma igreja onde estão sepultados os filhos e o marido. O altinho onde ela fazia as orações dela se assemelha à nossa capela de Santa Rita aqui. Então eu vejo assim, que como devoto de Santa Rita assim, parece que está morando em Redenção, está vivendo aquela vivência dela lá, é aqui. O tempo que eu passei em casa foi chorando. Não de tristeza, mas de alegria. E ainda me comove hoje. Eu me senti abençoada, sabe? Eu sou sobrinha neta do Monsenhor Luiz Rocha, de quem eu estou assim, tendo o maior prazer de falar, porque ele foi realmente um personagem importante na vida do Ceará e na vida de nós católicos, do catolicismo. Ele era cearense, entrou no seminário e foi ordenado aqui no seminário da Prainha. Depois de algum tempo, ele foi para algumas cidades do interior e, finalmente, ele foi designado para Redenção. Ele estava em Redenção quando nosso bispo aqui de Fortaleza convidou para acompanhá-lo numa viagem que ele faria à Itália, justamente por conta desse entusiasmo que ele tinha por Santa Rita de Cássia. Aliás, o nosso querido Monsenhor Luiz Rocha não tinha esse entusiasmo todo, não. Mas ele foi acompanhando e, apesar de não acreditar em certas coisas que teriam acontecido com Dom Joaquim, ele, ao chegar lá, ficou entusiasmado. E estava para vir para o Brasil quando aconteceu uma coisa inédita. Ele perdeu o passaporte dele, mas imediatamente ele se lembrou de Santa Rita e fez uma promessa para ela. E, por favor, se ele encontrasse, que ele iria homenageá-la ia construir uma capelinha para ela em Redenção.
E realmente foi uma coisa extraordinária, porque ele conseguiu. E ao chegar lá, ele estava tão entusiasmado que ele começou imediatamente a construir a capelinha. Ela foi inaugurada em 1922. E o padre Luiz de Carvalho Rocha, que era conhecido aqui como Padre Luiz Rocha, ele ainda passou mais 2 anos aqui em Redenção, porque ele saiu em 1924. É uma coisa extraordinária o que ele realmente fez. Ele plantou uma devoção fora do comum por Santa Rita. Não só para lá, como para acho que para todo mundo. Que todo mundo que sabe dessa história fica entusiasmado por ela. Ela é uma santa que realmente faz milagres à torta e à direita. Durante os novenários, era muito difícil subir para Santa Rita, porque era no monte, né? Mas mesmo assim, a divulgação e a devoção foi já iniciando com pouca gente, mas já com muita fé. Aí, em 1964, veio para cá Padre Pedro Vitorino. Ele foi pároco aqui de 62 a 64. Aí ele construiu, com a ajuda dos paroquianos, aí foi pouco tempo, ele construiu a escadaria de Santa Rita. Aí já facilitou, o novenário já foi com mais afinco, porque as pessoas já podiam escalar o monte com mais facilidade. Aí tudo foi favorável. Uma senhora chegou para mim e falou assim: Lúcia, eu estou necessitando uma graça para você pedir a Jesus. Eu disse: e por que vocês é que tem que pedir? Aí ela falou para mim: não, porque quando a gente pede a você, a gente vê que, assim, vem de dentro do teu coração, motiva. A gente vê que você sabe pedir com mais fé, com mais entusiasmo. Eu tinha um marido muito possessivo. Eu não podia falar em querer ir para a igreja, porque ele dizia que a igreja não era meu lugar. Eu assistia todas as missas de 4 horas. E eu estava me arrumando, e a minha vizinha, que também sofria quase igual comigo, pergunta: Dona Andrelina vai para a missa? Vou. Me leve um recado para Santa Rita de Cássia. Peça a ela que me tire dessa angústia, desse sofrimento. Eu ri e me disse: vá você que sabe o que é que sofre. Por intermédio dela, eu podia conseguir, já que eu não poderia ir. Aí ela disse para mim: eu tenho muita pena de você. Eu vou fazer por tudo no mundo para que Santa Rita de Cássia lhe proteja. Nada para Deus é difícil. E a mulher, numa semana, se separou do marido, ele adoeceu, e ele... É a fé, e eu tenho muita fé. E tudo que eu vou pedir, eu peço com fé a Jesus. Eu vou alcançar, eu vou vencer. Então, é esse o motivo das pessoas pedir, porque eu dou aquela autoestima para aquela pessoa. Ei, não desista, a graça vai bater sobre a tua porta. Aí aquelas pessoas ali, junto com aquela força, com esse entusiasmo que eu tenho, quando pensa que não, Lúcia, bem que tu diz, eu alcancei a grande graça. Por ocasião da festa de Santa Rita, o que se nota é que a festa mexe com a cidade toda.
A festa como um todo tem um lado religioso, mas também tem um lado cultural, social, de mobilização social, que traz, que agrega não só a comunidade católica, mas também pessoas de outros grupos religiosos também acabam participando direto ou indiretamente da festa, seja através do comércio, né, porque mobiliza o comércio da cidade, o comércio local, ele é fortemente impactado por essas atividades, porque vêm os turistas, né, portanto mobiliza uma parte da economia, que é a área de serviços, também mobiliza a parte comercial, porque as pessoas compram bastante comidas, bebidas, ou para o seu próprio consumo, porque recebe parentes, ou para revender, quer dizer, é um período que tem essa bastante movimentação econômica na cidade. É muito importante as festas de Santa Rita para todos nós comerciantes. Aumentam as vendas na cidade, o lucro e proveitoso, que a gente fica trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. E com isso a nossa cidade se enriquece mais, tanto com as pessoas que vêm conhecer a nossa cidade, como com o que vai vender todos os dias. Não, mas você não. Agora achei que ela ficou muito forte. Achei que ela não tinha perfil. Mas em virtude do novenário já terminar um pouco tarde, geralmente a gente janta nas barracas. Aí tem uma comidinha diferente, aí então isso aí já junta um grupo de pessoas ali junto às barracas, cada um escolhe o prato que gosta. Se gosta de galinha, cabidela, ou tem um vatapá, então tem uma mistura de comida. Isso aí, noite a noite. Quando eu era pequeno, que eu tinha meus 7 anos de idade, eu me senti muito doente, aí descobriram que era o vermão. Me apareceu uma tal de uma diabetes. E essa diabetes ocasionou a cegueira desse olho. Esse é meu filho Pablo Castelo Lima e eu descobri que ele estava com mononucleose, que é uma doença causada por um vírus e é uma doença que não tem medicamento. Esse vermão trouxe doença não só para mim, mas sempre para o meu tio e para um grande amigo meu que morava no Acarape. Depois de perder essa vista, voltei novamente ao mesmo médico e ele queria operar essa outra. Só que o estado dele já estava bem agravado. Ele estava com os órgãos internos todos inchados e com um derrame abdominal. E me veio aquela vontade de me recorrer a Santa Rita. E eu fiz o meu pedido a ela. Eu me agarrei a Santa Rita e pedi para que ela tirasse ele daquele estado, né? Que eu iria passar as 9 noites vestida de Santa Rita e ele de preto. Aí eu não sei se dormi, eu não sei se sonhei, eu sei que quando eu tornei, foi determinado de não deixar ninguém mexer na minha visão. Escapei, sim, pela promessa Santa Rita, onde os outros não tiveram a sorte que eu tive. E graças a Deus, hoje ele está com 11 anos, está com 5 anos que isso aconteceu, e graças a Deus ele ficou curado. Todos os anos eu volto para fazer exame de rotina, ele sempre me pergunta, e daí, velho, como é que tá indo? Tô do mesmo jeito. Ele me examina e diz, nem melhorou, nem piorou. E todo ano a gente está acompanhando as procissões, né, e vê que a cada dia que passa, o povo tem mais fé em Santa Rita. Ele me perguntou, rapaz, com quem é que você se apegou? Eu digo, rapaz, meu santo preferido, Santa Rita de Cássia e o Divino Espírito Santo. Ele foi, bateu no meu ombro e disse, olha, se pegue com essa galera, que essa galera é da pesada. Contanto, eu sempre estou aqui, em todas as festas de Santa Rita, sou devoto e venho para agradecer mais uma vez, pois eu estou aqui para agradecer, não interessa a quantidade. Perfume de Deus exala para sempre, exala o perfume de Deus. Eu fui injustiçado por uma coisa que eu não tinha feito,
E na hora que eu precisei mais, ela me valeu. E hoje eu estou aqui acompanhando esse espaço há 4 anos com Santa Rita, que eu prometi que enquanto eu tivesse vida, eu viria para cá de preto e descalço para acompanhar Santa Rita todos os anos. Homens, eles não vestem o traje de Santa Rita, mas geralmente são homens de preto que a gente sabe que está pagando promessa. E descalço. Exala o amor. Estou bem, estou muito feliz, agradeço muito a Deus. O nome da minha neta é Rita Raquel, em homenagem a Santa Rita. Tudo lá em casa, nós todos somos muito devotos de Santa Rita. Muito, muito, é fortíssimo mesmo. Porque Santa Rita é a causa dos impossíveis mesmo. E ela consegue diante de Jesus. E para fazermos e para sentirmos em nós a ação do nosso amor. Por que eu deixei de me vestir de Santa Rita? Porque eu estava ficando muito vaidosa. No começo era um sacrifício, sabe? Aí então, para o fim, eu estava me sentindo vaidosa. Aí eu achei que não era mais sacrifício. Aí eu deixei de vestir. Aí eu vou de preto. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. O número de católicos na redenção ainda é muito grande. Essas pessoas que moram nessas outras localidades, o número de católicos é predominante. Isso aí influencia não só durante a festa de Santa Rita, mas durante todo o ano. Muita gente vem para passear, para se divertir e para o novenário, né? São 9 noites de muito movimento na cidade. Se você vai num distrito desse, a igreja é lotada de gente. As festas de Santa Rita, cada noite, aí vem uma comunidade diferente para animar. Aí são 2, 3 caminhões lotados de gente que vem por devoção, pela animação, mas também por ser na festa de Santa Rita. R$90 na galinha. R$90. 90 reais na galinha. Eu formava uma equipe para subir a serra. Quando não era cavalo, era num carro velho, tirando contribuição. E nós trazíamos muita galinha, porco, muitas e outras rapadura e outras coisas. Fazia o leilão. Uma festa muito animada, animadíssima. Aí tinha os festivais, né? Partida Azul, Partida Encarnada, e daí ia as princesas, as rainhas. Eu gritava, às 10 noites de leilões, à meia-noite, era a segunda noite, que era um dia de domingo. Tinha também o Partida Azul, que o chefe principal, ardoroso, era o Leônidas. Aí, junto com outras famílias, era uma tal de uma briga, cada qual que queria ganhar. E da Jacintinha Abreu de Souza, que é falecida, com a equipe dela, era na última noite. Então, nós tínhamos disputas sobre quem apurava mais dinheiro, né? Mas sempre
a dona Jacintinha estava lá. E no tempo da dona Francisquinha, também era a dona Francisquinha que estava lá ganhando. Aí dizia, foi a família Abreu que ganhou. Aí ela disse, tá vendo, nego, mais uma vez você perdeu. Eu disse, tá certo, Branquinha. Nunca houve desunião, trabalhava todo mundo nas 10 noites de festa com aquela união de chamar a atenção mesmo. Havia muita família de Fortaleza para a festa de Santa Rita. Até o pessoal do seu Edizio Meira chegava na última noite, o pessoal da Odolica, a família rica, como se diz, que antigamente que foram para Fortaleza, vinha, porque a Jacintinha convidava e vinha todo mundo. Então o leilão ia até 2, 3 horas da madrugada. A sua imagem por amor acreditou, inclusive que verdade tanto como sonhou. Não sabem pelo mundo para a vida promover, desafios de castigo, vamos juntos resolver. Dá-lhes dois dedos de comer, meu milagre vai acontecer. Nós viemos numa caravana de Fortaleza, a família Meira, a família Chagas, a família Costa. Viemos para homenagear Santa Rita de Cássia, essa grande devoção da nossa terra. E vinha gente de Fortaleza, eu acho que até do Brasil inteiro, que vinham os redencionistas que moravam fora, só vinham ao Ceará geralmente na festa de Santa Rita, porque era a oportunidade de se encontrar com todo mundo. Aí pronto, era aquela alegria, ficava aqui conversando, lembrando o passado. Onde a gente nasceu é, de fato, o nosso berço cultural e que mesmo que a gente passe por um processo de socialização diferente, gostando de outras culturas, a gente sempre vai ser o filho lá de Redenção, da Dona Maria, que participou das festas de Santa Rita, que foi para o parque de diversão. Faz alguns anos que eu não brinco no parque, mas ainda olho com aqueles olhos de criança, de lembrar de como era mais feliz, como me divertia mais. E me sinto realmente em casa, como disse, é um sentimento quase como de Natal, né? Aquele Natal que você sente que está em família, que está em paz, que está em comunhão com as pessoas. Eu acredito que é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao mês de setembro, às festas de Santa Rita. Durante o novenário, a igreja lotada. Muitas vezes a gente vê que o turismo explora muito essa parte e não se vê tanta devoção. O lado comercial supera o lado litúrgico. Redenção ainda não chegou nesse termo. Mobiliza uma grande quantidade de pessoas, não só da cidade, como pessoas que hoje não moram mais na cidade e que vêm por um motivo não comercial, por um motivo não da festa em si, mas por um motivo da devoção a Santa Rita. Quer dizer, a festa é mais um paralelo à devoção que mobiliza tanta gente a vir para a Redenção, participar, né, das atividades religiosas também. E é isso que faz com que a festa tenha um charme especial, que tenha algo que seja singular, que não tem comparação, que não tem um comparativo a nenhuma outra festa religiosa, ou no Ceará ou no Brasil.
Hoje é a última noite da novena, mas eu estou tão molinha. Ó, minha Santa Rita, meu bom Jesus, minha Nossa Senhora da Imaculada Conceição, permita que eu fique boa, que eu quero ir hoje para a última novena. Eu vou melhorar. E amanhã eu vou para a procissão para levar minha santinha lá para o cantinho dela. Santa sois das causas impossíveis, Rita sois a minha redenção, ao divino tua intercessão, pelos filhos a dor, pela glória e o louvor, pela rosa que exala o perfume do amor. Irmãos, exalam o perfume de Deus, o santo nome de Deus, exala a paz de Deus, felicidade de Deus, exala o amor de Deus, o sagrado nome de Deus. Perfume de Deus exala para sempre. Exala o perfume de Deus, para sempre o perfume de Deus, o sorriso de Deus, o abraço de Deus. Feliz quem exala o perfume de Deus. Irmãos, exalam o perfume de Deus, o santo nome de Deus, exala a paz de Deus, felicidade. O bom mesmo, que eu acredito que hoje também já predomina, é quando diz assim: a última noite de festa Santa Rita, todo mundo tinha de ter um sapato novo, uma roupa nova. Aquela pessoal descia das serras, aquelas meninas simples e humildes, com os lábios todos pintados de batom, o batom parece assim, tijolo, urucu, e com a roupa chamada de chita, sabe? E de saias balagandá, entendeu? Então, Ave Maria, a última noite era demais. Aí eu me lembro que lá em casa o papai dizia assim: olha, esse sapato que eu estou comprando aqui é para a última noite de festa Santa Rita e o Natal.
Eu venho todo ano fazer esse andor porque é um prazer pessoal meu. Cada ano eu procuro me superar mais, fazer ele mais bonito, mais diferente. Então eu vou terminar o andor dela emocionado, porque ela é super importante na minha vida. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Somos nós o povo eleito que Cristo E depois dessa vida sem glória, nos levai às delícias do céu. Perfume de Deus exala para sempre. Exala o perfume de Deus, para sempre o perfume de Deus, o sorriso de Deus, o abraço de Deus. Feliz quem exala o perfume de Deus. Irmãos, exalam o perfume de Deus, o santo nome de Deus. Façamos uma reflexão sobre Santa Rita. Eu acredito muito em Santa Rita, tenho muita fé em Santa Rita, todo o meu sofrimento, eu só peço para ela resolver. Pronto, ele não bebia mais. Foi ela que me ajudou, Santa Rita. Aí eu achei que ela ia morrer e botei o nome dela de Rita de Cássia. E fiquei sendo devota de Rita de Cássia e ela ainda hoje é também. Essa festa para mim é de suma importância, porque eu renovo a minha fé diante de Santa Rita, sabe? Vai acontecer qualquer coisa, ô minha Santa Rita, peraí. A senhora está vendo aí a situação, me ajude. Acredito nas pessoas, acredito na esperança, acredito na Santa Rita de Cássia. Eu contava no dedo para chegar a setembro. Para quê? A gente juntava umas moedazinhas, que é para rodar no parque.
Tinha uma radiadorazinha que a gente brincava muito, a gente escrevia mensagem para as meninas, né? Eu vou pra missa. Quando terminar a missa, eu tomo um milkshake. Quando terminar, eu quero ir pro parque. Aí tem vezes que minha mãe não deixa. Aí eu fico pedindo, insistindo, aí tem vezes que ela deixa. Por todas as graças que ela fez na minha vida, de me dar minha cura. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, minha Santa Rita. Ela foi uma pessoa muito batalhadora, sofredora, então eu me espelhei nela. O sagrado nome de Deus, Santa sois das causas impossíveis. Rita, sois a minha redenção, ao divino tua intercessão. Pelos filhos a dor, pela glória e o louvor, pela rosa que exala o perfume do amor, pela rosa que exala o perfume do amor.